Bom dia, bom dia. 2 minutos atrasado. Tem que tomar banho para ficar cheiroso, né? Para fazer a live tem que estar cheiroso. Fazer uma live fedorenta não dá, né? Vai que vocês sintam o cheiro aí. Então deixa eu preparar meu cronômetro aqui. O cronômetro é importante, limites. Vamos aprender a ter limites, né? Vamos lá, 30 minutos. Poder a gente ser objetivo. Isso aí. Vamos lá. Então vamos recapitular a ordem das lives. Primeiro dia, quem é você? Segundo dia, alienação e doenças. Terceiro dia, a gente falou sobre alienação e doenças. Ontem a gente falou sobre o amor que cura. Terceiro dia eu não estou lembrando exatamente o que a gente falou, mas hoje nós vamos falar sobre a relação das doenças com as emoções. Então vou falar um pouquinho sobre a parte técnica, entendeu? E como... Não, terceiro dia lembrei, quebrando cadeias, ou seja, primeiro dia, quem é você, autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. Segundo dia, alienação e doenças, ou seja, o que o processo de alienação pode gerar em relação ao seu corpo. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Terceiro dia, eu falei sobre quebrando as cadeias, ou seja, vencer a alienação, entender esse processo e vencer a alienação. Quarto dia ontem, que foi maravilhoso para mim, foi muito forte assim, quando acabou a live, fiquei profundamente tocado em falar sobre aquele assunto, que é um amor que cura. Foi muito forte para mim, muito forte. E hoje a gente vai falar sobre a relação. Excepcional dia, Morgana, seja bem-vinda. Sobre a relação das doenças com as emoções. Então o que acontece? Existe uma relação fisiológica, não é uma coisa criada. As pessoas acham que quando a gente fala sobre isso a gente está inventando uma história. Não, existe uma relação fisiológica. Eu estou fisioterapeuta, estou pós-graduando em osteopatia e a gente estuda bastante a parte de anatomia, a gente estuda tudo isso. Então é importante, eu faço um trabalho educacional com cada paciente meu. Cada técnica que eu faço, eu não chego ali, fiz a técnica, pá, deu um estalinho na coluna, mexi no músculo para poder, não. Falo, olha, esse músculo aqui passa não sei aonde, não sei o que lá. A pessoa, que isso? Ah, olha, tá vendo que você tá com dor na coluna porque você não toma água, porque o ureter passa lateral ao músculo que se insere na coluna lombar. Então, quando não tem água, isso acaba gerando consequências. Então, existem explicações fisiológicas, explicações anatômicas para vários problemas. Então, é muito importante a gente entender isso para quebrar esse ritmo de que as pessoas acham, não, tudo é normal, tudo pode, isso não tem nada a ver, é coisa da cabeça, não. Tudo que a gente fala sobre identidade, sobre bloqueios emocionais, sobre alienação, sobre o nosso passado, tudo isso tem uma relação com questões físicas. Então não é uma invenção da nossa cabeça, a gente não criou uma historinha para poder chegar, não. Isso eu vivo no meu consultório, entendeu? A gente tem aí no meio dos coaches o Paulo Vieira, que ele é PhD, entendeu? E não sei o que, mas eu vi uma explicação esses dias dele fisiológica para um médico. Então ele estava explicando para um médico e eu tenho pacientes médicos e a gente sempre conversa sobre esse assunto, porque todos nós, além de qualquer parte técnica, nós temos a parte da vida. É claro que nada disso vai sobrepor uma sabedoria.
dos altos, uma coisa que está dentro de nós, o que eu falei ontem, um amor que está dentro de nós e essa conexão. Isso está muito além do que a gente pode imaginar. Eu tenho me sentido incomodado assim em relação à minha filha, por exemplo. Vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre sabedoria. Sobre a minha filha ver alguns desenhos que tem mágica, negócio de mágica. E agora eu estava tomando banho antes da live aqui, para poder vir fazer a live, para ficar cheiroso. E aí, cheiroso, vai que vocês sintam meu cheiro aí. Não, com certeza vocês vão sentir o cheiro do amor. Tá perto de vocês, e é isso que eu desejo. Porque eu tô aqui para poder transbordar um amor que está dentro de mim, que eu falei ontem. Mas eu queria saber qual é, eu sentia me incomodado, eu queria saber qual era o código que aquilo dali poderia passar para a mente da minha filha, porque me incomoda ver aqueles desenhos de mágica. E aí eu ouvi aquela voz dentro de mim falando imediatismo, ou seja, querer as coisas por agora. A sensação da mágica tem uma mensagem subliminar que a gente não consegue entender quando a criança começa a ver papai, mágica, pá, papai, mágica, do imediatismo. É o código do imediatismo. E a gente não consegue entender. Só depois que você lê o livro Mais Esperto que o Diabo, você vai entender que existe partes do mal atrás de cada área. Atrás da mídia, atrás das alimentações, dos produtos alimentares, atrás da própria medicina, por trás da indústria farmacêutica, por trás de tudo, existe coisa. E hoje eu consegui pegar esse código e aí agora eu vou conversar com a minha esposa sobre isso. Então, isso tudo é instalado através de uma mensagem que a gente não consegue olhar humanamente. Ah, que bobeira, magiquinha, não sei o que lá. Então, imediatismo. Pá, bateu a varinha, apareceu o negócio. E não é assim. Nós somos processuais. A gente tem que aprender a ser processual. Esse livro, Morgana, eu tô lendo de novo. Eu quero ler, eu acho que eu vou ler ele umas 10 vezes na minha vida, porque tem muito código. Esse livro tem muito código para ajudar a gente a ser livre de verdade. Eu sou livre, nós somos livres. E o objetivo dessa semana de identidade e doença, dessa relação entre identidade e doença, é exatamente gerar no coração de cada um que está ouvindo a sensação de liberdade, a sensação de unidade, que você é único. A sensação de ser único, quer dizer, está aqui, ó, na sua digital. Eu sou único, você é único, todos nós somos únicos, cada um. Entendeu? Existe um amor que nos entremeia, que nos une, que nos traz, que trouxe essas pessoas, que trouxe o Morgano, o Alex que está aí, e as pessoas que vão ver. É um fio de ouro maravilhoso, eu sinto isso no meu coração. Só de falar eu fico muito emocionado dessa relação, mas eu sou único e cada um de vocês é único. E o que faz ser único faz você ter a sua própria experiência, que não vai ser igual à minha. E foi o que eu falei ontem, o sistema, as religiões, a medicina quer botar todos nós dentro de uma caixinha. É um hamsterzinho que tem um brinquedinho, tá? E aí você deixa de viver o que você tem para viver. O sistema familiar também está sendo corrompido, infelizmente. Várias coisas assim. Então vamos lá. Qual é a relação das doenças e das emoções? Primeiro, o que eu gosto de falar é o seguinte: se eu colocar um oxímetro de dedo agora no seu dedo e eu te der uma notícia tipo, sua mãe morreu, pum, na mesma hora, ali no oxímetro você tem o SpO2, que é a quantidade de oxigênio que está no seu sangue, o oxímetro vai medir, e tem o batimento cardíaco. Na mesma hora vai alterar o seu batimento cardíaco. Opa! Calma aí, como assim então? É a relação, sua pressão vai subir, enfim, do emocional, de uma notícia que te trouxe tristeza, sua filha caiu, seu filho bateu a cabeça, você vai ligar um sistema dentro de você que é chamado o sistema nervoso autônomo. Ah, Vinícius, por que autônomo? Ele funciona independente, por exemplo, ele funciona quando você está dormindo.
porque ele faz o seu coração bater, as suas vísceras trabalharem, mas ele é autônomo, mas ele tem uma relação direta com outro sistema que é chamado sistema límbico. Límbico é o que é isso, Vinícius? É de comer? Não. Límbico é emocional, dentro do cérebro, a parte física dentro do cérebro que tem esse sistema, que abriga esse sistema emocional, que abriga essas emoções. Então, tudo isso ali está interligado dentro do cérebro, esse sistema. E aí, quando você tem uma forte emoção, vamos botar aí um bloqueio emocional, que a gente falou um pouco sobre isso, lá da sua infância, vou dar o exemplo daquilo que eu trabalho com mulheres que têm uma doença que está se tornando muito comum hoje, que se chama fibromialgia, e que 85% dessas mulheres também pode acontecer com homem, foram abusadas sexualmente. Não exatamente o abuso consumado, mas às vezes a ameaça de abuso. Eu trabalhei com uma que ela não teve o abuso consumado, mas ela, seja bem-vinda, Viviane, ela teve o abuso, a eminência do abuso. E isso não só na fase de criança, mulheres também na fase adulta, que às vezes aconteceram um abuso. Dentro de casa, com maridos que bebem, enfim, eu falei sobre isso ontem, uma relação sexual com uma pessoa alcoolizada basicamente para a mulher um estupro, entendeu? Então a mulher ela tem uma natureza completamente diferente do homem, o instinto que o homem tem é diferente da mulher, então tem que haver um processo para você conseguir acessar as emoções, acessar o desejo da mulher, né? Você chegou ali, não. E é claro que isso acontece. Então, Vinícius, como assim agora? Falou assim, aquela forte emoção que foi instalada daquela iminência do abuso, aquilo inconscientemente, embora a pessoa, Vinícius, eu perdoei. Eu falei assim, tá bom, então você perdoou, então por que o seu corpo ainda está reativo? Você vive com o ombro tenso, você vive sentindo dor, entendeu? Porque ele não se desliga, ele não entra em descanso, porque ele está constantemente, o seu subconsciente está impregnado dessas informações, que constantemente está mandando informação ainda para o seu corpo. Ou seja, o seu subconsciente, aquela informação ela ainda gera uma informação para o seu sistema límbico, e o sistema límbico ainda manda informação para o seu corpo. Ou seja, nesse processo de descobrir quem você é, a gente falou sobre isso, da sua identidade, que é a primeira live, quem é você, você vai começar a descobrir que você, no processo de quem você é, embora você vai achar coisas maravilhosas, você vai achar esse amor que cura dentro de você, você vai achar potencialidades, você também vai achar aquele lixo que está embaixo do tapete, que são essas emoções, entendeu? A casa está toda certinha, aparentemente bonitinha, quando você levanta o tapete tem muito lixo ali embaixo. E aí isso está reagindo com o seu corpo hoje. Isso está demonstrando o seu estado de saúde atual. Por isso que esse Instagram se chama Saúde Ativacional. Ou seja, é a gente entender o processo de saúde e o processo de doença. Para você ter chegado a um ponto de doença, está sentindo uma dor, está tendo qualquer tipo de sintoma emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, distúrbio bipolar, várias coisas, houve um processo anterior de construção da doença. Então, eu não gosto de ser imediatista com os meus pacientes, e eu já boto bem claro que nós estamos começando um processo e eu quero deixar bem, você realmente quer ser curado? Ou você quer usar a sua doença como uma maneira de chamar a atenção? Muitos idosos, muitas pessoas, não só idosos, mas crianças, usam isso como uma maneira de chamar a atenção. Me veio ao coração uma coisa que
em relação à questão do homossexualismo, uma experiência de uma psicóloga que percebeu que um menino de 9 anos ele estava com uma tendência feminina, começou a se tornar feminino. Então eu vou dar um exemplo físico, não são todos os exemplos que são assim, mas uma coisa que aconteceu na prática da psicologia. E os pais perceberam isso, procuraram a psicóloga. E aí, o que aconteceu quando chegou lá? Porque muitas pessoas vão falar, não, isso já vem na alma. Não exatamente. Pode até acontecer que você pense, não exatamente. Eles tinham um menino já e tiveram gêmeas, 2 meninas. E aí, naturalmente, você imagina gêmeas, teve que dar uma atenção brutal, são 2 meninas juntas. E aí eles começaram a perceber que o menino começou a querer brincar de boneca, querer alterar o comportamento para poder chamar a atenção. E foi exatamente o que a psicóloga falou. Olha só, ele está vendo 2 meninas sendo amadas, vamos botar assim, né? E aí o que aconteceu? Ele quis replicar o comportamento daquelas meninas. Então, quando uma pessoa... Por que você está dando esse exemplo? Eles foram lá e corrigiram aquele problema. Passaram a dar atenção devida, levar ele para andar de bicicleta, levar ele para pescar, levar ele para várias coisas que estão relacionadas à figura do pai, a importância da figura nesse processo de construção da família. Então, isso acontece com pessoas que às vezes veem que quando uma pessoa está doente ela tem mais atenção, então toda hora ela quer chamar a atenção através da doença. E aí é importante a gente entender isso e começar realmente a tentar dar atenção àquela pessoa e mostrar para ela, olha, você agora não precisa mais mostrar de uma maneira sutil, porque isso ofende. É um processo de você tentar fazer com que a pessoa se sinta amada e ela veja que ela não precisa daquele comportamento, entendeu? Para poder sentir o seu carinho, o seu amor. E nesse processo, eu esqueci a minha coluna, eu ia mostrar fisiologicamente, paralelo à coluna, esse sistema nervoso autônomo, ele é físico. Ele é um nervo que passa do lado da coluna, a parte simpática, que ele é dividido em simpático e parasimpático, não é simpático e antipático. Um acelera mais, entendeu? Que durante o dia o simpático, que é o que te deixa mais ligadão, está 60% e o parasimpático 40%, se a gente, uma média, né? E eu tô até fazendo carinho, ó, a planta aqui começou a fazer carinho em mim. Eu tô sentindo um negocinho bater, ela tá gostando da live. Então, e à noite, que é a hora que a gente vai descansar, o parasimpático, que é o sistema de descanso, está 60% e o simpático 40%. Vinícius, por que você está falando isso? Porque quando você está muito estressado, com muitas emoções ruins, o seu simpático ele sobe demais e quando chega à noite você não consegue dormir direito, você tem dificuldade, tem insônia, o seu corpo não consegue ser levado ao sistema de descanso exatamente por emoções. Quando você está insatisfeito no seu local de trabalho, que você recebe muitas informações ali e não consegue administrar. Enfim, tudo isso se correlaciona. A gente não tem como separar as 3 dimensões do ser humano, o corpo, a alma e o espírito, não se desacoplam. Eu costumo dizer aos meus pacientes, nas minhas palestras, eu falo o seguinte, gente, se eu ver uma perna chegando no meu consultório, eu vou correr muito, porque é uma loucura. Então você não é uma perna, você não é um braço, você não é um tronco, você não é uma cabeça, você não é uma coluna, entendeu? Você é um ser completo. E aí, quando as pessoas falam em espírito, a pessoa fala assim, nossa, eu vou dar o meu exemplo, o exemplo de cada um, o problema é de cada um, a minha experiência. Nossa, como assim?
espírito, isso existe, como diz o Felipe Fernandes, que tem mania de fazer, inventar umas vozes diferentes. E aí o que acontece? É quando você tem dentro de você, você tá tudo bem. Você tem uma. Eu tive uma fase minha profissional que eu fui super bem sucedido. Eu era, na minha cidade, o professor de Tai Chi Chuan mais reconhecido. Aparecia em televisão, aparecia em jornal, em tudo. Dava aula para médico. Então aquilo, meu ego, humanamente falando, o meu reconhecimento de um trabalho, mas eu tinha um vazio dentro de mim que eu poderia estar com as melhores pessoas do mundo. Um vazio desse amor que eu falei ontem, um amor que cura, que é, tipo assim, fisiologicamente as pessoas falam que a gente é 85% macaco dentro da composição genética, mas existe uma sementinha, igual Jesus falou, a semente de mostarda, que tem um poder. E aí, por mais que eu tivesse bem emocionalmente, me sentindo abraçado, as pessoas ao meu redor, poxa, sua aula é excelente, eu melhorei minha saúde, minha pressão baixou, venci a depressão, recebi a carta de médico, então, poxa, aquilo dali, meu ego, meu emocional massageado, eu tô num processo de profissional maravilhoso, super bem, os médicos reconhecem o meu trabalho e o meu espírito vazio. Quando eu chegava em casa sozinho, podia ter a namorada que eu fosse na época, mulheres maravilhosas eu tive a oportunidade de ter na minha vida, né? Hoje a mulher mais maravilhosa é minha esposa, graças a Deus, agradeço a Deus, mas existia um vazio. Então, e esse vazio também, ele gera emoções ruins, porque você sente falta de algo que você ainda não conhece, até o ponto de eu conhecer e preencher o meu vazio, para você se sentir completo, até mesmo para que as suas emoções haja uma interação em cima das suas emoções. Porque quando você acopla essa última parte, que é a parte espiritual, essa necessidade que a gente tem dentro da gente, quando isso é acoplado, os ensinamentos espirituais, eles acabam afagando as nossas emoções. Acaba nos fazendo sentir algo muito mais poderoso. Por exemplo, uma pessoa que não teve pai e mãe, que tem problema com os pais, com o pai, quando você assume essa função de relacionamento com o Criador e começa a se sentir amado, se sentir cuidado, que a grande maioria das pessoas que estão vendo isso daqui, o fato de você ter um celular, provavelmente, quem está vendo tem um celular ou vai ver no YouTube, vai ver na televisão, você está dentro de um lugar, você tem comida, você tem... Só que esses detalhes não estão se tornando suficientes porque existe um processo nas redes sociais, existe várias coisas sendo inseridas para poder desconfigurar essa necessidade de se tornar pouco nos pequenos detalhes. Isso não significa que você vai se tornar aquela pessoa que, não, isso daqui tá bom, não. Você pode crescer, mas comece a observar pequenos detalhes e que existe um cuidado especial com a minha vida e com a sua vida. E isso influencia diretamente no seu emocional. Gratidão. Quando você desperta, nossa, eu tô aqui na minha casa, olha, eu tenho meu pé de jabuticaba para fazer um carinho em mim aqui. Eu tenho a minha família linda dentro da minha casa, agora minha filhinha dormindo. Eu tenho o que comer, sabe? Mas hoje eu não tenho minha banana não amadureceu. Eu gosto de comer banana cozida de manhã. Minha banana não está madura não, mas eu tenho o abacate amadureceu, eu tenho ovo para comer, ovo barato, o alimento mais completo que a gente tem. Não, mas as pessoas, a mídia foi inserindo aquela coisa de, igual eu falei no começo, de mágica, de imediatismo. Não, eu tenho que ter isso. E isso gera frustração, e gera emoção ruim, e gera doença. Essa conexão do corpo com a emoção que eu falei. E aí gera dinheiro para muitas pessoas que te veem como uma coisa.
Então, esse despertar da sua identidade vai te dar liberdade, vai diminuir. Ontem, cara, que alegria! Quando eu abri a caixa de remédio, a minha esposa estava sentindo uma dor. Cara, tinha 3 envelopes de remédio. Vinícius, você é contra medicamento? Não, ela precisou. Compramos lá o ibuprofeno, porque ela ainda sente cólicas. E a gente já está, vamos iniciar um tratamento. Existe tratamentos dentro da osteopatia para cólica, entendeu? Então, cólicas menstruais. Então, o que que acontece? Cara, eu tava com 3 cartelas, minha caixa vivia cheia. Qualquer coisa é remédio para dor de cabeça, qualquer coisa não sei o que, qualquer coisa é o estômago, qualquer coisa. Porque a minha casa começou um processo de transformação de hábitos, de transformação de emoção. Eu passei a olhar para os meus filhos, com as minhas filhas, quando eu comecei a descobrir quem eu sou, esse potencial de uma outra maneira, tratar minha esposa de outra maneira. Eu iniciei um processo de diferenciar em todos os sentidos os meus pacientes, tudo. Isso em 2 anos. Eu imagino daqui a 1 ano mais como vai ser. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje falando com você, estando como profissional da área de saúde, te explicando fisiologicamente o efeito de algo poderoso que existe dentro de você e que está tentando ser desconfigurado, essa identidade, essa questão de você ser único, de você ser especial, de você ser amado, está tentando ser desconfigurado para que você se torne uma coisa, para que você se torne um objeto. Cuidado, muito cuidado com o que você está vendo na rede social. Hoje me perdoe se alguém vê que está vendo isso aí, mas eu não me submeto a redes de televisão completamente comprometida em te deixar doente com informações. Não, eu me submeto, sabe a quê? A ir para dentro de uma comunidade, abraçar uma pessoa necessitada, não só abraçar, mas cometer uma ação, comprar um alimento para aquela pessoa, entender, tentar ajudar. Pare de ficar, em vez de você ficar se entupindo de informações que querem te matar, transforme o seu mundo de dentro para fora, descubra quem você é. Ah, Vinícius, eu vou descobrir uma opção de coisa ruim. Realmente, eu descobri várias coisas, descobri que fui abusado, entendeu? Descobri várias coisas, que meu pai me falou coisas horríveis, descobri que uma professora me chamou de burro, descobri muitas coisas, mas tudo isso pode ser ressignificado através desse amor que está dentro de você, esse amor poderoso, transformador, que é a semente de mostarda que o Senhor Jesus Cristo fala em relação à fé. Entendeu? E quando você se entrelaça com isso, quando você respeita as suas 3 dimensões, cuida do seu corpo, igual eu estava 20 quilos acima do peso, gordura no fígado. Se você não sabe, nem eu sabia, a gordura no fígado, mesmo estando como profissional da área de saúde, que é a esteatose hepática, entendeu? Que é gerada pela alimentação, ela tem vários graus e ela se transforma em uma cirrose, que pode te levar a um transplante de fígado. Você entrar numa fila para poder fazer um transplante por causa dos seus hábitos que foram inseridos através de todo esse sistema que quer que você seja uma coisa, que te trata pior do que um bicho. Eu falei sobre isso ontem. Essa ansiedade completamente descompensada que as pessoas têm. E aí ela come, remédio, dinheiro, dinheiro, dinheiro em cima de você. A economia que você vai ter quando você começar a perceber a economia e o investimento que você vai passar a fazer em outras coisas vai ser muito maior. O investimento que você vai passar em fazer na sua família, na sua casa. Se você visse a minha casa que está pintadinha de azul, hoje, há mais ou menos 1 ano atrás, era outra. Porque eu comecei a economizar. Igual eu falei, a quantidade de remédios. A minha saúde hoje é outra. Eu não nego a necessidade. Eu vou marcar meus exames agora de sangue, tudo direitinho. A gente tem que se cuidar. Mas foi um processo que começou de dentro para fora. Quando eu descobri quem eu sou. Quando eu fiz essa pergunta, quem sou eu?
E aí eu fui descobrindo coisas ruins que me atrapalhavam, que me traziam sentimentos, que me traziam alguns sinais de procrastinação, de vitimismo, mas que havia uma origem e eu fui trabalhando, ressignificando, desbloqueando esses bloqueios. Eles foram sendo, eu vou matar mais um hoje. Mas não é só você desbloquear, é você reprogramar, é você se sentir, é você acordar, abrir o peito, respirar fundo. Eu sou filho, esse dia vai ser excelente. Ó a Siri, rapaz, a Siri, meu Deus do céu, nunca vi gostar tanto. Isso na internet Aí, sobre me atrapalhava, que me trazia sentimentos, que essa, me traziam algumas essa tal de sinais Siri, rapaz, não é fácil, gosta de se meter nessa conversa. E também já acabou meu tempo, os 30 minutos. E o que eu tenho para dizer para você, as emoções influenciam diretamente nas doenças e você tem esse potencial de vencer tudo isso e de ser uma pessoa saudável, de ativar dentro de você uma saúde plena, que é corpo, aí a Morgana tá rindo da Siri, alma e espírito. Ativar tudo isso dentro de você, equilibrar. E se você não conseguir sozinho, eu te convido a me procurar aí para você poder fazer às vezes até algo que eu possa te ajudar. Eu trabalho com isso. Vai ser uma honra para mim poder te ajudar dentro das possibilidades. Fala, Washington, estamos terminando aqui, mas é uma honra poder ter junto com a gente aí. Então, existe essa relação, emoções e doenças, constantemente, está interagindo. Agora, a escolha em vencer isso é sua, em ativar. O que eu estou te dizendo, existe cura, você pode ser muito melhor do que você imagina, porque você já é, não é porque eu estou falando, é porque está dentro de mim, está dentro de você, está na sua impressão digital que te faz único, está em um amor poderoso que está dentro de você, que transforma, que é igual a história da semente de mostarda, que é uma semente miudinha, mas a árvore se transforma gigantesca e tudo isso você pode. Ah, Vinícius, eu não consigo. Mais uma vez, tem gente aí, ó, todos esses que estão aí na live, o Washington, a Morgana, o Alex, todas as pessoas que entraram aí na live, a Viviane, todos estão aí, são mentores sendo formados, que também vai poder te ajudar. E nós estamos juntos, a família Deep, exatamente para poder transformar um mundo que tem levado a tantas doenças, a tantas dificuldades, tantas coisas ruins que as pessoas não têm conseguido enxergar. Olhar para esse céu lindo que está aqui em cima de mim, para essa planta, olhar para o outro de uma outra maneira e principalmente olhar para você como uma pessoa especial, uma pessoa linda, se sentir lindo, se olhar no espelho e se sentir lindo. E se eu não me engano, amanhã eu vou falar sobre isso, a ilha perdida. Existe uma área dentro do seu cérebro que interage a maneira que você se vê. E nós vamos estar junto amanhã em mais uma live. Essa live vai estar salva no Saúde Ativacional e vai estar salva lá no meu canal do YouTube, Dr. Vinícius Pena Sabino. E nós estamos juntos até depois do fim. Um beijo, muito obrigado a todos que tiveram presentes aqui na live e obrigado àqueles que vão ver essa live. Seja livre, você nasceu para ser livre, você nasceu para ser feliz, você nasceu para viver uma vida em abundância. Essência Zoe. Pesquisa aí, Zoe é a abundância que está dentro de você, que está dentro de nós e nós nascemos para viver isso. Um beijão, um dia maravilhoso no amor e na paz do Criador Eterno.